vou pedir ao irmão Miguel que venha trazer a mensagem. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, sabemos, Senhor, que estamos diante de Ti. A Tua Palavra nos garante que Tu és omnisciente, omnipresente e omnipotente, Senhor. Tu estás em todo lugar, podes todas as coisas e sabes todas as coisas, Senhor. Tu nos conheces melhor que nós próprios, Senhor. Possamos passar a vida a olhar para o espelho, Senhor, nos analisando e ainda assim chegará o último dia da nossa vida e ainda Tu nos conhecerás melhor do que nós próprios nos conhecemos, Senhor. Tu dizes que o Teu Espírito prescruta o nosso coração, Senhor, até o mais íntimo da nossa alma, Senhor. Essa espada de dois gumes, Senhor. Essa, ó Deus, que faz com que Tu conheças e saibas o quanto cada um de nós já mudou na Tua presença, o quanto cada um de nós já cresceu na Tua presença, Senhor, e até aquilo que já deveríamos ter crescido, mas não crescemos. Aquilo que nós já deveríamos ter mudado, mas porque somos fracos, ainda não mudamos, Senhor. Aquilo que Tu já tentaste 1000 vezes falar à nossa vida, mas por falta de coragem, nós ainda não fizemos, Senhor. Aquilo que Tu já tentaste trabalhar no nosso coração, mas porque nós somos cobardes tantas vezes, Senhor, nós nos afastamos e fazemos de mudos, Senhor. Fechamos os nossos ouvidos, viramos a cabeça, Senhor, viramos costas e achamos que podemos trabalhar outras áreas quando, em vez de trabalhar as áreas que Tu queres na vida de cada um de nós, Senhor. Nesta tarde te peço, Senhor, sabendo que a Tua glória manifesta neste lugar, Senhor, porque onde Tu estás, todos os Teus atributos estão presentes, Senhor. Se Tu estás presente, a cura acontece, porque em Ti não há doença, Senhor. Se Tu estás presente, Senhor, há alegria, porque Tu não existe tristeza em Ti, Senhor. Ó Deus, mas Tu conheces e Te compadeces com o nosso sofrimento, Senhor. Ó Deus, e nós sabemos que não somos perfeitos, Senhor. Eu oro para que nesta tarde, Senhor, possa haver corações sinceros diante de Ti, a começar em mim, Senhor, e que a Tua glória neste lugar, Senhor, venha trabalhar não só corações, mas até pensamentos, até raciocínios, Senhor, até princípios, padrões, Senhor, que temos trabalhado toda a nossa vida erradamente, Senhor, e que nunca tivemos a coragem de mudar diante de Ti, Senhor. Eu oro para que isso acabe hoje, neste dia, Senhor. Já chega de sofrer pelos mesmos erros, Senhor. Já chega de sofrer erro atrás de erro e nunca mudar, Senhor. Eu oro para que a Tua glória, Senhor, seja manifesta nos nossos corações. Não existe medo em Ti, Senhor. Tu não tens medo das coisas que nós temos. Nós podemos ter medo do nosso pecado, mas Tu desceste à terra e foste à cruz, Senhor, e pagaste o preço. Nós podemos ter medo de Te enfrentar, mas o Teu amor nos persegue, Senhor. Tu dizes na Tua palavra que a Tua bondade e a Tua misericórdia nos perseguirão todos os dias da nossa vida, Senhor. Tu garantes que és aquele pastor que, abandonando, Senhor, nós virando costas por ser cobardes ainda, por termos medo de nos enfrentar a nós próprios, ainda assim Tu deixas o rebanho e vais atrás, Senhor. Ainda assim o Teu amor nos persegue, Senhor. Ainda assim a Tua glória, Senhor, e a Tua misericórdia, Senhor, vêm atrás de nós, porque Tu nos amas de uma maneira que nós não somos capazes de amar de volta. Nós não somos capazes de perceber na totalidade, Senhor. E eu oro para que nesta tarde, Senhor, a Tua glória seja manifesta neste lugar, Senhor. Ó Deus, que cada coração aqui a começar em mim possa ser sincero contigo e que erros que temos cometidos, Senhor, cobardias que temos seja, ó Deus, que possamos admitir diante de Ti, Senhor. Nós não temos mais nada para Te oferecer, a não ser as nossas fraquezas, a não ser os nossos erros, mas Tu és o Deus que transforma o mal no bem, Senhor. O único que tem poder, o único que é capaz de transformar cinzas em beleza, cinzas em algo belo, em algo lindo. És somente Tu que tens poder para fazer isso. Então eu oro, Senhor, se há cinzas na nossa vida nesta tarde, Senhor, vem revelar aos corações, que o Teu Espírito, Senhor, revela o coração de cada um, as cinzas que existem para ser tornadas beleza pelo Teu poder, pela Tua mão, pela Tua glória, Senhor. Glorifica-Te na nossa vida, Senhor. Já chega e acaba com a cobardia das nossas vidas, Senhor. Que o inimigo não abuse mais da nossa fraqueza, que o inimigo das nossas almas não se aproveite mais
das delicadezas de cada um, Senhor, mas antes que a Tua glória, a Tua presença, o Teu amor sejam motivos mais do que suficientes para cada um de nós Te ouvir e Te enfrentar, custo o que custar, dou ao que doer, Senhor, porque assim foi como Tu enfrentaste os nossos pecados, dou ao que doer, sofra o que sofrer, Tu ficaste na cruz até à última gota de sangue, Senhor. Obrigado porque Tu pagaste o preço, Tu sofreste e isso é amor, Senhor. Então se nós temos que sofrer para nos enfrentar, para Te provar o quanto Te amamos, então que seja, Senhor. Mas revela aquilo que temos para mudar. Revela aquilo que já devíamos ter mudado e ainda não fomos capazes, Senhor. E glorifica-Te na nossa vida. Que a pessoa bendita de Cristo seja visível, Senhor. E que a nossa carne jamais ofusque, jamais distorça, Senhor, a pessoa bendita de Cristo Jesus, Senhor. Em nome desse que nos salvou. No Teu santo nome, esse nome que está acima de todo o nome, Senhor. Continua na nossa presença, que a Tua glória continue sendo manifestada, Senhor. E dá-me graça, Senhor, para poder falar aquela que é a Tua vontade, Senhor. Ainda que custe, ainda que doa, Senhor. A Tua verdade nos liberta. Tu sempre foste sincero com cada um de nós. E nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Não sei se tem alguém perfeito na sala, mas eu não vim falar para ele. Se tiver alguém perfeito, não foi para essa pessoa que eu vim falar hoje. Vim falar para pessoas imperfeitas, como eu. Se há coisas que temos feito, é cometidos erros na nossa vida. E eu tenho 27 anos e já cometi muitos. E certamente não é por causa da idade, pode variar o número de erros, mas a verdade é uma. Todos cometemos erros. Não adianta dizer que um fez uma coisa pior do que a outra, não adianta dizer que um pecou mais que o outro, que um é pior que o outro, não adianta dizer nada disso, sabem porquê? Porque custou exatamente o mesmo preço. Seja qual for o erro que pensem que tenham cometido, que foi duro demais, ou que não foi duro nenhuma, ou até os erros que nem nos apercebemos, eu às vezes olho para trás na minha vida e digo, puxa, como é que eu fui capaz de errar aqui? E na altura nem percebi, nem me apercebi. Amizades que deixei de ter, só por perder contacto, só por deixar de falar, porque não concordavam comigo, porque eu acreditava em Jesus e eles não, e eu parei de ter amizade com uma pessoa. Abandonei, virei costas, só porque não concordavam. Erros que só passado anos é que percebemos. E sabem, eu gostava de ter alguém na minha vida nesse momento capaz de ter a coragem de dizer, tu não estás a ser verdadeiro. Tu não estás a ser homem como devias. Eu não sei, hoje se calhar vai ser assim um bocado diferente, porque eu só posso falar para homens porque sou homem, não posso falar para mulher porque não sou mulher. Mas uma coisa eu sei, todos erramos e todos precisamos de Cristo. E os nossos erros custaram exatamente o mesmo preço. E sabem o que é diferente nos nossos erros? A dimensão do nosso amor. O que varia na gravidade do nosso erro é a dimensão com que nós amamos a pessoa com quem erramos. Quanto mais nós amamos essa pessoa, maior vai ser a culpa, maior vai ser a dor, maior vai ser o sofrimento que nós vamos sentir quando magoamos essa pessoa. Uma coisa é magoar um colega que vimos uma vez no trabalho, outra coisa é magoar um filho, outra coisa é magoar um pai. Outra coisa é magoar o homem que nós amamos. Outra coisa é magoar a mulher que nós amamos. Aquela que nós daríamos a nossa própria vida por ela. Isso dói demais. Isso é uma coisa completamente diferente. Não é a mesma coisa. O sofrimento é diferente, a dor é diferente, tudo é diferente. E se nós não tivermos a coragem de nos enfrentarmos, de dizer, ok, eu admito, eu fui fraco, eu fraquejei, eu não fui capaz, eu não tive a coragem de ser o homem que deveria ser. Eu não soube ser homem, eu não soube ser mulher como deveria ser, homem de Deus, mulher de Deus, eu errei. Se eu não tiver a coragem de fazer isso, então o mesmo erro vai acontecer. E vai se repetir e repetir toda a vida. E vamos morrer e ainda não vamos ter corrigido. E a culpa é de quem? Minha. A culpa é minha.
A culpa é minha porque eu não tive coragem de me enfrentar, a culpa é minha porque eu não tive coragem de me confrontar, a culpa é minha porque eu menti para mim próprio. Muitas vezes até nós fazemos isso, não é? Não sei se vocês já fizeram, mas eu já fiz 1000 vezes. A dizer que uma coisa má era uma coisa boa. Quer dizer, eu tinha sido, sei lá, tinha magoado alguém e eu ainda ter achado que fiz uma grande coisa, não é? Ou achar que não fiz nada. A pessoa ferida comigo, magoada comigo, quer dizer, afastando-se de mim, e eu a dizer, mas eu não tenho culpa, não fiz nada, ainda sou melhor, ainda me achando melhor do que ela. E nós sabemos que sempre uma história tem dois lados. A moeda tem dois lados, a história tem dois lados, tudo tem dois lados. E ninguém fica doente à toa. Só se for doido, não é? Só se for louco. Nós temos a nossa culpa nas situações, nós temos as nossas culpas nas nossas circunstâncias, nós temos a nossa culpa nas nossas decisões, para bem ou para mal. Ser homem é assumir essa culpa e estar lá para acatar com as consequências. Hoje eu posso dizer isso, mas eu gostava de ter alguém que me ensinasse mais cedo a dizer isso. E não tive. O meu pai conheceu a Jesus no mesmo tempo que eu conheci. Está a aprender a ser homem da mesma forma que eu estou a aprender a ser homem aos pés de Cristo. Mas como era bom ter um lar cristão. Como era bom ter um pai e uma mãe que ensinassem a ser um homem de verdade, uma mulher de verdade. E isso faz toda a diferença. E quanto mais nós amamos, maior é o impacto que tem na nossa vida. Maior é o sofrimento, mas também maior é a alegria. Também maior é o orgulho. Também maior é o ânimo. Tudo muda conforme a dimensão com que nós somos apaixonados, conforme a dimensão que nós amamos. Então hoje eu quero fazer uma pergunta para cada um de vocês. Quanto é que vocês acham que são apaixonados por Jesus? Quanto é que vocês acham que cada um de vocês, ou cada um de nós, é apaixonado por Jesus? Se tivéssemos que quantificar, vocês diriam que amam mais a Jesus do que amaram alguém ou outra pessoa qualquer na vida? Ou não? Diriam que há pessoas que ainda amam mais do que amam Jesus? Que são mais apaixonadas por pessoas do que são por Jesus? Que são mais apaixonadas por objetivos de vida, por uma carreira profissional melhor, por sucesso, por tanta coisa. E são mais apaixonados por isso do que Jesus? Ou são mais apaixonados por Jesus? Vocês sabem que é possível trair Jesus? E eu pergunto, não sei se aqui alguém já foi traído. Em amizades, o mais certo, a probabilidade é maior. Em casos de amor, a probabilidade é menor, mas é possível que exista também quem já conheça esse sentimento de ser traído por alguém que ama. E uma coisa eu posso garantir, não é nada fácil de ultrapassar. Uma traição por alguém que se ama não é nada fácil de ultrapassar. E pior ainda, é pior ainda quando somos nós os traidores. Quando somos nós os traidores a magoar a pessoa que amamos, então aí as coisas ficam muito negras. Uma coisa é nos magoarem a nós e nós temos que ultrapassar e já é difícil. Não sei se me estou a fazer entender e se todos estão a conseguir acompanhar. Uma coisa é eu ser tão apaixonado por alguém, amar tanto alguém e essa pessoa me trair. E é uma dor horrível. Garanto, é uma dor horrível. Outra coisa completamente diferente é ser eu a magoar essa pessoa que eu tanto amo, que eu tanto apaixono, que eu dava a minha vida por ela, que eu lutava por ela. E eu mesmo traí-la. Isso é pior ainda, podem ter a certeza. Então quero dizer para vocês que é possível trair Jesus. Quero dizer para vocês, até sendo sincero, do público, eu já traí Jesus muitas vezes. E vocês vão dizer, como é que é possível trair Jesus? Olha, quando te ias reunir com uma pessoa para falar com boas intenções, achando que ias falar de Jesus, mas falaste de tudo menos Jesus, estavas a trair Jesus. Quando assumiste um compromisso com Ele, mas não apareceste. Quando disseste que ias orar mais 1 hora, ou ler mais 1 hora e não leste, traíste Jesus. É possível cada um de nós trair Jesus. E hoje eu quero que saiam daqui sabendo. Parem de fazer as coisas como de diminuir a gravidade dos erros que têm vivido. Acreditem, de alguém que tem diminuído a dimensão dos erros a vida toda. Eu mesmo,
Achar que me afastar de uma amizade não era nada. Afastar de uma pessoa não era nada. E evitar ter contacto até com a minha mãe não era nada. 15 anos praticamente afastado da minha mãe e achando que não era nada. De alguém que diminuiu a dimensão dos erros quase toda a sua vida. Parem de fazer isso. Porque quando cair a consciência de que precisam ser homens de Deus e precisam de ser mulheres de Deus, vai doer a dobrar. Podem ter a certeza. Porque doeu em Jesus. Vocês sabiam que Jesus acalmou a tempestade com uma palavra? Com só a sua voz acalmou tempestades. Mas vocês ouviram Jesus a falar alguma coisa quando estava pregado na cruz? Infelizmente, o sofrimento está implícito no amor. Vai haver momentos em que vamos sofrer. Sabem porquê? Porque só Jesus foi perfeito. Eu não sou perfeito. Gostaria de ser para não magoar ninguém. Irmãos, mulher, esposa, filhos, gostaria de ser perfeito para não magoar ninguém. Mas não sou. E eu preciso ser responsável pelos erros que eu cometo. Eu preciso ser responsável pelos erros que fiz e que ainda faço. E preciso de cair na consciência de que Jesus não merece que eu seja de outra forma, a não ser dessa. Sabem porquê? Porque sempre que eu diminuo o erro, sempre que eu sou fraco e digo, não, eu não errei, quem está a errar é outra pessoa, na verdade quem eu estou a trair é Cristo Jesus. Porque Cristo morreu por mim. Ele viu algo em mim que eu não vi. Quando Jesus morreu por cada um de vocês, digam-me lá. Qual era o ano? Podem dizer 0. Não era bem 0, mas estava lá quase. É o 0. Não foi? Quem é que era aqui nascido no ano 0? Ou no ano 33, vá, que foi quando Jesus morreu. Quem é? Mais ou menos assim, datas assim um pouco aproximadas. Quem é que era nascido nessa altura? Olha, Jesus morreu por cada um de nós. Ainda não tínhamos nascido. E Jesus já tinha visto o valor no coração de cada um que está aqui. Jesus já tinha visto o valor no meu coração. O que é que quer isto dizer? Porque é que isto é tão importante? Porque eu ainda nem tinha errado. Eu ainda não tinha cometido pecado nenhum. Eu ainda não tinha ferido ninguém na minha vida. E Jesus já estava a morrer lá na cruz, a me amar lá na cruz, sabendo todos os erros que eu ia cometer na minha vida. Jesus não sabe só os erros que tu cometeste até hoje. Jesus sabe os erros até que eu vou cometer até ao final da minha vida. E ainda assim não foi impedimento para ele morrer na cruz por mim. E eu agora pergunto, como é que eu posso não ser apaixonado por alguém assim? Como é que eu posso viver e não ser capaz de me confrontar a mim mesmo com os meus erros, quando Jesus foi capaz de olhar para os meus erros, ver tudo aquilo, toda a podridão do meu coração, tudo aquilo que eu fiz de errado ao longo da vida, e ainda assim morrer na cruz por mim, pagar o preço que eu jamais seria capaz. Ainda assim, Jesus olhou para cada coração aqui e disse, eu quero passar a eternidade com esta pessoa. Eu não aguento passar a eternidade sem ela. Aleluia, Senhor. E Deus se fez homem. Esgotou os recursos do céu, desceu à terra e se fez homem. Se humilhou fazendo homem, fazendo um de nós. Nascendo numa manjedoura. Pobreza, simplicidade. Não houve riqueza, não houve luxúria. Diz a Bíblia que ele não tinha nem onde deitar a sua cabeça. E nós agora vivemos em colchões todos confortáveis, todos ergonómicos, todos não sei o quê, almofadas todas XPTOs, cobertores todos quentinhos, elétricos, botijas, temos tudo e mais alguma coisa e mesmo assim ainda somos capazes de traí-lo, puxa. Já chega de mentir a nós próprios e dizer que está tudo bem. Não está tudo bem. Precisamos ter a coragem de nos confrontar. Já chega de ser meninos. Sabem como é que Paulo começou a sua carreira? Paulo começou a sua carreira dizendo, eu sou o menor dos apóstolos. E começou assim, dizendo, eu sou o menor dos apóstolos. Mas sabem como ele acabou? Não acabou da mesma forma. Ele acabou a sua carreira dizendo, eu sou o maior dos pecadores. Sabem o que quer isto dizer? De menor dos discípulos, de menor dos apóstolos, para maior dos pecadores. Quem eram pecadores? O mundo inteiro. Cada um de nós. Sabem o que quer isto dizer?
amadurecimento. Para de ser menino, para de ser menina diante de Deus, sem ofensa. Graças a Deus pela vida de uma menina diante de Deus. E muito vai crescer e que cresça aprendendo a ser uma mulher de Deus, que tem exemplos do que é ser uma mulher de Deus de verdade. Porque é preciso, este mundo precisa de homens de Deus e mulheres de Deus de verdade. Não precisa de meninos, não precisa de meninas, de meninos e meninas já tem muitos. Estou cansado de meninos e meninas diante de Deus, achando que são cobardes, fazendo-se de cobardes, fazendo que está tudo bem quando está tudo errado. Achando que estão bem diante de Deus quando têm tanta coisa para corrigir ainda, puxa. E às vezes nós precisamos de alguém na nossa vida que tenha a coragem de dizer: olha, tu não és tão perfeito como achas. É preciso amadureceres, precisas crescer, para de ser menino, torna-te homem. Já chega, acabou, torna-te homem. Já chega de ser menina, torna-te mulher. Já chega, acabou. Já passou o tempo, já passou. Está na hora de amadurecer. E de ser o menor dos apóstolos, isto é, quer dizer, de todos aqueles que estão na igreja, de todos aqueles que estão diante de Deus, eu sou mais pequenino, sou tão humilde, eu sou mais pequenino de todos aqueles que estão a servir a Deus, diante de Deus, adorando a Deus, eu sou mais pequenino. Mas olha, isto é palavras de um menino mesmo, porque de um homem maduro diz: eu sou o maior dos pecadores, porque conhece o valor daquilo que Jesus fez na cruz. E sabem como é que nós amadurecemos? Conhecendo melhor o amor de Jesus. Conhecendo melhor o amor de Jesus. Essa é a única forma de amadurecer. Jesus morreu, Jesus foi à cruz, Jesus quis passar a eternidade, mesmo vendo toda a podridão do teu coração, aquela que nem tu próprio, nem eu próprio tivemos coragem de enfrentar. Quanto mais contar aos outros. Nós às vezes temos uns amigos que desabafamos, não é? Desculpem estar a ser assim um bocado frontal. Às vezes temos uns amigos que desabafamos umas coisinhas. Mas quer dizer, se começar a sair o rolo a cada podridão às vezes, não é? Quer dizer, e nós na nossa vida também não somos diferentes. Nós, se começarmos a desenrolar o rolo, nós vamos ver que na nossa vida há momentos em que nós fomos porcos. Nós, homens, fomos porcos muitas vezes. E já chega de ser o homem que o mundo estipula. Aquele homem que papa todas as mulheres. Aquele homem que olha para as mulheres como sendo objetos. Isso não é ser homem. Isso não é ser homem. É preciso aprender a ser homem de Deus e mulher de Deus. Há diferenças. Não é homem do mundo. Não é o homem que o mundo ensina a ser. Não é mulher que o mundo ensina a ser. Se nós formos desenrolar o nosso rolo, se nós formos pegar na nossa história, se hoje Jesus sentar com cada um de nós e disser: vamos aqui recapitular as circunstâncias da tua vida, vamos aqui rebobinar aqui a fita e vamos ver o que é que se passou. Olha, nesta aqui, fizeste isto, isto e isto. Porquê? Porque estava assim, porque não sei o quê. Que justificação é que nós vamos dar? Encara os erros, encara a realidade. Olha, eu fui burro nesta situação, eu fui estúpido naquela situação, eu fui besta nesta situação, eu fui porco nesta situação. Perdão, Senhor Jesus, porque tu não merecias que eu fosse assim. Perdão porque tu olhaste para este erro e mesmo assim foste à cruz morrer por cada um de nós. Ainda assim, Jesus viu toda a podridão dos vossos corações, toda a podridão do meu coração. E ainda assim Ele escolheu passar a eternidade com cada um de nós. Esta é a dimensão do amor de Deus. Não é um amor que ama nas coisas boas. Não é como nós que adolescentes, jovens, adultos emergentes, quer dizer que quando começamos a namorar só queremos mostrar o melhor de nós. Olha como somos perfeitos, todos arranjadinhos, não sei o quê. Em casa sabe Deus, sozinho sabe Deus, não é aquilo que faz. Quer dizer, uns com pornografia, outros com não sei o quê, quer dizer, mas diante da menina, diante de não sei o quê, quer dizer, todo bem vestidinho, olha como eu sou perfeito. Gravatinha, sou perfeito. Quando começamos a conhecer as pessoas, parece que queremos passar uma imagem de perfeição. Não sejam assim com Jesus. Nem sejam assim com ninguém, porque olha, ninguém merece isso. Ninguém merece isso. Porque a partir do momento em que começar a descobrir as verdades, vai ser só magoar, vai ser só sofrimento. Não sejam assim com ninguém. Sejam sinceros desde o início. Mas comecem por ser sinceros com Cristo, Jesus. Porque esse foi o único que foi capaz de amar cada um de nós, com toda a podridão do nosso coração.
Então vamos abrir as nossas Bíblias em Apocalipse 5. Porquê é que eu estou a falar isto? Porque eu quero que uma só coisa. Este é o objetivo da mensagem hoje. Certifica-te que és apaixonado por Jesus. Porque quando nós somos apaixonados, nós não queremos magoar. Quando nós somos apaixonados, nós não temos coragem de magoar e ferir a outra pessoa. Então, isto é o objetivo da mensagem. Certifica-te que és apaixonado por Jesus. E não é lá como o Apocalipse fala naquela carta em que diz que perderam o primeiro amor para voltar ao primeiro amor. Eu não estou a falar disso. Se perderam o amor, então voltem ao primeiro. Mas se não perderam o amor por Jesus, se ainda amam Jesus, então não fiquem no primeiro amor. Deixem o amor continuar a crescer, porque ele cresce. Amém. O amor cresce. Não há limite em Deus. E se Deus é amor, não há limite no amor também. Tão simples como isto. Tão simples como isto. Se não há limite em Deus e Deus é amor, também não há limite no amor. É possível amar um pedófilo? É. Fala de Jesus, porque essa pessoa precisa mais de Jesus do que qualquer outra, se calhar. Eu estou cansado de meninos e meninas que falam que não têm coragem de falar de Jesus a pedófilos, não têm coragem de falar de Jesus a pessoas porcas, não têm coragem de ir ao mundo, quer dizer, então vão falar de Jesus a quem? Aos crentes? Isso é ser homem, isso é ser mulher de Deus, falar de Jesus aos crentes. Eu até apoio igrejas que vão a meio da discoteca, quer dizer, então vão falar de Jesus a quem? Vão converter quem? Se as pessoas do mundo estão no mundo, é preciso ir ao mundo ou não é? Sabem quando é que começa o vosso ministério? O ministério de cada um de nós? Começa quando pomos o pé fora daquela porta. É aí que começa o ministério. E sabem o que é ministério? Ministério não é eu sirvo a Deus ou louvo. Isso não é ministério. Ministério é a tua vida. Ministério é a vida de cada um de nós. Tudo aquilo que tu fazes, sozinho ou com alguém, isso é ministério. Seja trabalhar, seja lazer, seja as séries de TV que tu vês, seja o que for, sozinho ou com alguém, ministério é a tua vida. Ministério é a nossa vida. Isso é ministério diante de Deus. Então Apocalipse 5 nos fala diz assim no versículo 5 e 6, Apocalipse 5, versículo 5 e 6. E eu quero dizer isto porque, embora nós tenhamos cometido muitos erros, Jesus é a única pessoa que é capaz de corresponder aos erros que nós cometemos. Jesus, eu posso garantir que se todos soubessem os meus erros, ninguém seria capaz de me amar. Eu posso garantir que se cada um de nós expusesse hoje todos os erros, toda a podridão que fez ao longo da vida, nenhum de nós seria capaz de amar um ao outro, mas Jesus foi. Eu não estou aqui a falar para agora vamos descobrir as podridões uns dos outros, não é nada disso que eu estou aqui a dizer. O que eu estou a dizer é que Jesus é o único que é capaz de amar a podridão dos nossos corações, quando nem nós próprios somos capazes. O que quer isto dizer? Quer dizer que se Ele é o único que é capaz de amar, também é o único capaz de mudar, é o único capaz de fazer alguma coisa para que essa realidade seja alterada nas nossas vidas. Por isso é que Jesus transforma, porque Jesus ama-te. Se Jesus não te amasse, Jesus não te transformava. Jesus não tentava te ajudar a ser uma mulher melhor e um homem melhor. Se não amar, se não há amor, se não há paixão, então nada faz sentido. Então Apocalipse 5 e 6 diz assim a palavra do Senhor. Então um dos anciões me disse, não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Versículo 6, depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé. Aleluia, no centro do trono, cercado por 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. amém. Nem até aqui a palavra do Senhor. Ouve com atenção esta frase. Diz assim, Jonathan Edwards disse isto uma vez. Em Jesus encontramos um caráter admirável, um conjunto admirável de características excelentes e diversificadas,
Sabem quando vocês olham para uma pessoa e só conseguem ver uma coisa boa? Ou quando olham e conseguem contar as coisas boas que estão a ver? 5, 10, 20, 30. Com Jesus é diferente. Com Jesus vocês vão continuar a olhar e não vão perder a conta das coisas boas que vocês vão conseguir ver. Então em Jesus encontramos um conjunto admirável de características excelentes e diversificadas. Esta passagem que lemos agora, versículos 5 e 6, nos fala de duas coisas. Nos apresenta Jesus como duas coisas. Uma como leão e outra como cordeiro. E eu pergunto, o que tem a ver uma coisa com a outra? Olha, simples. Uma palavra. Nada. Tem nada a ver. O leão, tu olha, uma pessoa pensa no leão, pensa o que é em força. Pensa o que é em ferocidade. Assim, um leão forte. Uma aparência de rei até. Não é o que vocês pensam quando olham para um leão? Vocês olham para um leão, é o quê? Uma aparência de rei. Assim era como os judeus esperavam que Jesus chegasse, como o leão da tribo de Judá. O leão da tribo de Judá, aparência de rei, forte, feroz, sem medo de enfrentar as coisas, pronto para mudar as circunstâncias, pronto para transformar, pronto para tirar um povo de um domínio de um outro povo. Então esta é aquilo que nós pensamos quando olhamos para um leão. Mas quando olham para um cordeiro, o que é que vocês pensam? Pensam a mesma coisa? Não. Quando olhamos para um cordeiro, nós pensamos em força? Não. Nós pensamos em quê? Pensamos em mansidão. Pensamos em serviço, como o cordeiro fornece lá. É um animal que está para servir. É um animal manso. É uma humildade que nós vemos. Então, olhem, eu pergunto, se vocês olhassem para alguém e vocês conseguem distinguir, este é leão, este é cordeiro, este é leão, este é cordeiro, em Jesus, olha, são os dois. É um leão como cordeiro e um cordeiro como leão. E hoje eu gostava de falar um bocadinho sobre isto, só um bocadinho. É um cordeiro como leão e um leão como cordeiro. Não é só leão, nem é só cordeiro. É um cordeiro como leão e um leão como cordeiro. E o que é que tem a ver um animal com o outro? Nada. Por isso que é maravilhoso. Por isso que é tão bom. Então reparem, vocês veem o quê? No leão, transcendência. Jesus era Deus, transcendente, todo-poderoso. Mas olham para ele e veem o quê? Uma pessoa submissa a Deus, cordeiro. Vocês olham e veem o quê? Um Deus de justiça. Um Deus que faz justiça. Leão, rei, faz justiça. Mas olham para o cordeiro e veem uma justiça com misericórdia. Não é maravilhoso? Uma justiça com misericórdia. Aquilo que o homem não consegue fazer. O homem consegue, ou é justo ou é bom. Não tem as duas coisas. Ou é bom ou é justo. Se é justo, não é bom. Se é bom, não é justo. Agora, Deus consegue exercer justiça com misericórdia. Só Deus. Leão, justiça. Cordeiro, misericórdia. Leão, majestade. É majestoso. E o cordeiro é manso. E vocês olham, estou a falar de alguma característica que não esteja em Jesus? Não, está tudo em Jesus. Seja leão, seja cordeiro, está tudo lá. Olhem para Jesus. Não tem como não ficar apaixonado por Jesus. Era igual a Deus. Jesus era igual a Deus. Podia fazer tudo o que Deus podia fazer. No entanto, foi alguém que foi reverente a Deus. Que se subjugou a Deus. Aceitou a vontade do Pai. Mesmo quando disse, afasta de mim este cálice. Vocês já, não sei se já viveram este momento na vossa vida. Eu já passei por um momento de tanto sofrimento que eu disse, Senhor, isto aqui eu não aguento. E aquilo que eu estava a falar há bocado, quando traímos alguém por quem somos apaixonados, isso é um sofrimento horrível. E nesse momento, Jesus diz, afasta de mim este cálice. Sabem porque é que Jesus diz isso? Porque Jesus não queria experimentar o que é viver separado de Deus. Mas era preciso. Era preciso que ele experimentasse o que é viver separado de Deus para poder pagar o preço lá na cruz. Por isso é que uma das célebres frases de Jesus é: Deus meu,
porque me desamparaste. Estas duas coisas estão interligadas. Jesus, afasta de mim este cálice e Deus meu, porque me desamparaste. Estão ligadas estas duas frases. Porquê? Porque tem a ver com o sentir a separação de Deus. Jesus passou tudo o que cada um de nós passou, incluindo estar separado de Deus. Por isso é que Ele sabe o quanto dói. O quanto é mau estar separado de Deus. Por isso é que Jesus disse para nós, olha, vai, fala a todas as nações. É péssimo demais estar separado de Deus. Já viveste isso na tua vida? Foi bom? Não? Então por que é que queres o mesmo para os outros? Faz alguma coisa. Levanta-te, homem de Deus. Levanta-te, mulher de Deus. Faz alguma coisa para mudar essa realidade. Então Deus continua. Era digno de tudo o que é bom. Leão. No entanto, como cordeiro, suportou tudo aquilo que é mau. Injustiça. Sabem porque é que a Bíblia diz que somos mais do que vencedores? Porque não precisamos mais levar porrada nós. Jesus levou uma porrada toda lá na cruz por cada um. Se os teus pecados, se tu merecias ser chicoteada por todas as coisas, eu merecia. Era eu que deveria estar lá a pagar o preço. A cruz que Jesus carregou era eu que deveria estar a carregar. Mas porque Jesus sofreu essa dor, porque Jesus passou esse sofrimento, porque Jesus foi lá e suportou tudo o que era mau. E Ele venceu. Ele foi vencedor. Mas hoje nós podemos ser mais do que vencedores. Porque não precisamos passar por pagar o preço. Ele já pagou o preço. Esta é a maravilha do Evangelho. Já está pago. Desfruta da graça de Deus. Já está pago. Como o leão tinha domínio soberano. Como o leão, Jesus era soberano. No entanto, nós vemos um espírito de obediência em Jesus, sendo como cordeiro. Como o leão, ele era mais sábio do que todos os escribas na altura. Aleluia. Pensem só nisto. Como o leão, ele podia ter chamado todos os sábios da altura, todos os príncipes das sinagogas, todos aqueles que se achavam mestres na terra. Jesus podia ter reunido todos e chamar todos de burros, porque eram todos burros e ninguém conhecia a Jesus. Jesus podia ter feito isso porque ele era sábio acima de cada um deles. E todos eles juntos sabiam muito menos, nem 1% se calhar daquilo que Jesus sabia. E no entanto, nós vemos Jesus como um cordeiro sendo amado pelas crianças. Que maravilha! Não é só leão, não é só cordeiro. É um cordeiro como leão e um leão como cordeiro. E nesta passagem nós vemos isso. Reparem no versículo 5 diz. No versículo 5 diz: então um dos anciões disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, rei de Davi, venceu. Amém. Leão Aleluia. venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E agora reparem neste pormenor. Versículo 6. Depois vi um cordeiro. Continua a ser Jesus. Que parecia ter estado morto. Porquê? Porque ele foi à cruz. Mas reparem no que diz a seguir entre vírgulas. Muito importante esta parte. Vi um cordeiro, parecia estar morto, mas ele estava em pé. Não era um cordeiro caído, não era um cordeiro derrotado, era um cordeiro que parecia ter estado morto porque ele pagou o preço, mas ele estava em pé. Amém, aleluia. E ele está em pé, ele foi honrado, e ele é glorificado. Jesus estava em pé, e este cordeiro é digno, é a glória de Deus. Reparem, ele entrou em Jerusalém como leão, no jumentinho, entrou em Jerusalém como leão, como alguém como rei, como leão, mas ele saiu como cordeiro mudo. Como cordeiro mudo foi ao matadouro, diz a palavra do Senhor. E ele entrou em Jerusalém como leão, mas ele saiu como cordeiro. Não é só um leão, não é só um cordeiro, é muito mais. É um conjunto excelente de diversas características em Jesus que nós encontramos. Então eu estou a falar isto porque, só para recapitular um bocadinho, estou a falar isto porque sempre que não confrontamos os nossos erros, sempre que somos cobardes e não nos confrontamos a nós próprios, estamos a trair aquele que nos amou acima de todas as coisas. Aquele que amou e ainda nós nem éramos podres, mas ele já sabia que nós íamos fazer coisas podres. Coisas que nós nunca imaginámos ser capazes. Continua, diz no versículo que tinha 7 chifres. Em Apocalipse, chifres é um sinal de poder.
Em Apocalipse, as cifras significa poder, glória. Ele é alguém com poder. Era Jesus Cristo, glorificado, quem estava ali a ser visto. Porquê? Porque ele estava em pé e ele ressuscitou. Ele não ficou lá morto, ele ressuscitou, por isso ele estava em pé. Então reparem nestas coisas, não é um cordeiro normal, não é um leão normal, é muito mais do que isso. Versículo, no capítulo 6, logo à frente, reparem no que diz aqui. Capítulo 6, versículo 15. Apocalipse, na mesma capítulo 6, versículo 15, diz: Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono da ira do Cordeiro. Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? O que eu estou aqui a falar é de glória de Deus, e neste conjunto maravilhoso. Reparem numa coisa: todos os homens que estavam na terra, diz aqui no versículo 15, então os reis da terra, não é os fraquinhos, os reis da terra, olha, desde lá de cima, e vai começar, olha, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os escravos e livres, olha, desde o maior ao mais pequenino, todos se esconderam em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está assentado no trono de Jesus, da ira do Cordeiro. O que é que quer isto dizer? Quer dizer que ele saiu de Jerusalém como Cordeiro mudo, mas não vai ser mudo para sempre. Aleluia. Ele foi mudo nesse dia, mas no último dia o Cordeiro se levantará e falará. O Cordeiro julgará com misericórdia e justiça, mas haverá julgamento. Vai haver julgamento. Então parem de fugir. Jesus não tem medo dos teus pecados. Jesus não tem medo dos teus erros. Tu podes ter, mas Jesus não tem. Deus não tem medo daquilo que tu tens. Deus não tem medo das consequências, porque Ele vai estar lá. Essa é a promessa dele. Estar lá todos os dias da nossa vida. Todas as nossas necessidades serão supridas por Ele. Vocês acham que Deus é Deus para mentir? Não. Ele estará lá. Então para de ser menino e menina. Passa a ser homem e mulher de Deus. Já chega. Enfrenta, porque Deus não tem medo das coisas que tu tens. Então, vai haver um dia. O que quer isto dizer? Quer dizer que nós estamos a desfrutar de um tempo, de um espaço da eternidade. Ok? A eternidade é uma linha contínua e depois há assim um espacinho bem minúsculo, que é o tempo que nós estamos a viver. E é uma dispensação que se chama dispensação da graça, o tempo da graça. Tempo que é depois de Jesus morrer. Houve vidas que viveram noutro tempo da história. Antes de Jesus vir, antes de serem resgatados do Egito. Adão e Eva viveram no Jardim do Éden. Ok? Tempos diferentes. Mas o tempo que estamos a viver agora é um tempo diferente de qualquer um. Vocês acham que... eu às vezes digo isto. Quando nós chegarmos ao céu, vai haver alguns que nós gostaríamos de falar, não é? Quer dizer, eu vou chegar ao céu e vou falar com Davi. Davi era uma pessoa, pá. Ele também cometeu muitos erros. Também houve muita podridão em Davi. Também houve. Mas olha, ele soube enfrentar, ele soube ser homem. E foi chamado de amigo de Deus. Enoque, diz a palavra, que andava com Deus e não foi mais achado. Mas vocês acham que Enoque era perfeito? Não, ele era humano também. Mas tinha uma relação excepcional com Deus. Mas não deixava de ter os seus erros, certamente, porque era humano. Era pecador. Precisou de ser salvo, como todos nós precisamos de ser salvos. Mas o tempo que nós estamos a viver é um tempo tão bom que nós até abusamos dele. E esta é a realidade. Nós abusamos da graça de Deus. Jesus, eu já estou perdoado, não é? Então se eu errar, quer dizer o que é que vamos fazer? Tu já sabes? Nós abusamos da graça de Deus até às vezes. Senhor, olha, se eu não me esforçar tanto aqui nesta área, eu estou cansado, estou não sei o quê. Sei lá, tantas coisas, tantos exemplos que eu poderia dar. Mas nós às vezes abusamos da graça que Deus nos tem dado. Quando nós chegarmos ao céu, são todos estes homens que nós lemos. Olha, a Bíblia é um conjunto de histórias.
mas não é para que tu sejas um historiador, não é para que tu sejas arqueólogo, não é para que tu sejas arquiteto e saibas construir uma arca, porque se quiseres tem aqui as construções também para construir uma arca, não é para ser arquiteto. A Bíblia é um conjunto de histórias para que tu conheças, não é Deus, é a natureza do Deus que te salvou. Amém. Porque essa é imutável. Amém. E conhecer Deus e conhecer a natureza de Deus são coisas completamente diferentes. Sabem como é que querem uma diferença? Olha, é eu ser bonzinho para vocês, mas na realidade eu ser uma pessoa horrível. E vocês dizerem, não, ele era um santo. Se forem a funerais, isto é aos pontapés. Santinho, santinho, sei quê, quer dizer, e a bombeira era a pior pessoa do mundo, se calhar. É aos pontapés. Isto é a podridão dos nossos corações. E em Jesus nós encontramos este conjunto de características maravilhosas. Jesus saiu mudo da cruz, mas ele não vai ficar mudo para sempre. Amém. Então, se amam Jesus, sejam homens e mulheres, enfrentem os vossos medos, enfrentem os vossos erros, sejam corajosos. Deus disse quando chamou a Josué, ser forte e corajoso. É preciso ser forte e corajoso. Já chega de ser menina. Já imaginaram o que é que Paulo teve que viver para dizer eu sou o menor dos apóstolos? Até que teve a coragem de dizer eu sou o maior dos pecadores. Sabem o que é que isto significa? Que ele amadureceu. Sabem o que é que isto significa? Significa que o que ele percebeu é o quanto lixo ele é. Percebeu o quão podre ele era lá dentro. E o quanto foi preciso Jesus amá-lo. O preço que Jesus pagou foi alto demais. E ele pagou o preço por ti. Amém. Pagou o preço por mim. Então para de ter medo de coisas que não adianta ter medo. Para de ser cobarde, ser corajoso diante de Deus. Torna-te um homem e uma mulher. Amadurece diante de Deus. Bom, eu às vezes ouço pessoas que nós perguntamos se olhares para trás na vida mudavas alguma coisa, e algumas são tão estúpidas que dizem não, eu não mudava nada. E eu pergunto, então quer dizer, esta pessoa é um menino, não amadureceu. Porque se tivesse amadurecido, certamente teria feito tudo diferente. Não iria cometer os mesmos erros. Amém. Se eu soubesse hoje, se aquilo que eu sei hoje soubesse antes, eu jamais teria cometido os erros que cometi. Se eu tivesse o caráter que tenho hoje, naquele tempo, eu jamais teria cometido aqueles erros. Se eu soubesse o valor que Jesus tem, o valor que Jesus vê em mim, se eu soubesse naquela altura, eu jamais teria cometido os erros que cometi. Então para de ser menino e dizer eu não mudava nada. Porque olha, eu digo-te como um lixo que me sinto diante de Deus, eu mudava tudo, puxa. Eu parava de errar porque Jesus não merecia que eu errava. As pessoas que eu lidei podem ter sido mal que mais pessoas, podem ter cometido os erros delas, mas nem elas mereciam que eu tivesse errado. Porque até por elas Jesus morreu também. Amém. Para de ver lixo, ou então vê o teu próprio lixo e reconhece. Ser forte, ser corajoso, reconhece. Senhor, há podridão em mim, há lixo em mim, há erros em mim, mas puxa, vamos mudar, vamos trabalhar. E se Deus disser, olha, eu quero corrigir isto na tua vida, para de fugir, para de ser cobarde, vai e enfrenta. Porque Jesus não te vai deixar mal. Poderia qualquer outra pessoa te deixar mal, mas Jesus não vai. Reparem no que diz aqui em Mateus 11 para terminar. Mateus 11. Não é bem para terminar, são mais 5 minutos, 5, 10 minutos. Mateus 11. No versículo 28 e 29. Mateus 11, 28 e 29 diz: venham a mim todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. Olha, venha, para de fugir, venha. Não é espera que eu vá correr atrás de ti, olha, venha. Estás cansado e sobrecarregado dos teus erros, erraste muito, está muito lixo aí acumulado, venha. Estás cansado e sobrecarregado, venha. E Jesus diz, e eu lhes darei descanso. Jesus vai mudar, Jesus vai transformar, porque só Ele tem amor suficiente, paciência suficiente, só Ele tem paixão suficiente por ti para aturar
alguns erros que tu cometeste na tua vida, mais ninguém vai ter, vai ser só mesmo Jesus. E depois no versículo 29, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Obrigada. Tu não vais carregar mais os teus erros sozinho, tu não vais carregar mais o teu lixo sozinho. Jesus vai estar lá. Jesus já pagou o preço por eles, liberta-te deles, caramba. É tão simples como isso. Jesus já limpou, olha, o sangue de Jesus já te justificou diante de Deus. Amém, aleluia. Então começa a ter uma consciência de homem e de mulher diante de Deus também, para que não venhas a ferir outras lá na frente, porque nós ferimos pessoas demais. Nós queremos mostrar Jesus, mas somos tão podres por dentro que acabamos a ferir as pessoas em vez de mostrar Jesus. Acabamos a ser chatos, a ficar aborrecidos, a ficar teimosos. Queremos mostrar Jesus e acaba por só ser carne. São meninos. Não existe amadurecimento. É preciso enfrentarmos quem nós somos, quem nós fomos e mudar. Vocês acham que crer em Jesus é alguma coisa? A Bíblia diz que até o diabo crê. Crer não é nada. Agora, amadurecer diante de Jesus, conhecer o preço e reconhecer, isso sim é muita coisa. No capítulo 28 tem a grande comissão, já todos sabem, vou passar à frente, não precisamos de ler, mas isso corresponde ao desejo da grandeza dos nossos corações. Sabem? Não há nenhum ser humano que não acha que é capaz de mover a terra. Não existe. Se vocês forem falar com cada pessoa, a não ser que já esteja muito sofrida, mas por norma, se forem falar com cada pessoa, vocês vão ver que todos nós têm sonhos grandes, sonhos acima das nossas capacidades, sonhos acima daquilo que nós temos capacidade e força para fazer. Alguns querem construir impérios, outros querem construir continentes, outros querem governar nações, quando nem a eles próprios se sabem governar. Outros querem que, sei lá, sonhos acima do normal. E Jesus entrega-nos a grande comissão. Olha, então, para esse teu desejo que está no teu coração, então, olha, vai por todos os cantos da terra. Vai por todos os cantos da terra e espalha quem eu sou. Espalha o verdadeiro Evangelho, espalha quem eu sou. Mas espalha como homem maduro e como mulher madura. Não espalhes como menino e como menina, porque isso não é espalhar Cristo. Isso é espalhar a ti. E sabem, outra das vantagens é que Jesus não recruta como a marinha nem como o exército. Não sei se vocês sabem ou não como é que recruta o exército ou como é que recruta a marinha, mas olha, Jesus não recruta da mesma maneira. Não é igual. Não tens que fazer testes físicos, testes de aptidão psicológica, físicos, não tens que correr lá pelo pórtico, lá como é que aquilo se chama. Jesus não te chama pelas tuas capacidades. Jesus não te recruta pela mesma razão ou pela mesma maneira que outros recrutam. Esses não são os critérios de Jesus. E se calhar somos tão meninos diante de Deus que ainda nem sabemos porque é que Jesus nos chamou. Se calhar somos tão meninos e tão meninas que ainda não compreendemos nem o propósito de Jesus nos ter chamado. Se calhar somos tão meninos e tão meninas que ainda não compreendemos aquilo que Deus quer fazer com a minha vida. Olha, se Deus te quisesse somente salvar, tu tinhas ido para o céu no momento em que conheceste Jesus. É tão simples como isto. Se ainda Jesus não te veio buscar, se ainda estás aqui, então Deus tem um propósito para ti. Se não conheces, então, desculpa dizer-te, mas és um menino e uma menina diante de Deus e precisas amadurecer. Precisas encontrar e descobrir esse propósito em Deus. Precisas te confrontar a ti próprio, enfrentar os teus medos, porque não há outra forma. Vocês lembram de Jonas? Fugindo de Deus, fugindo da presença de Deus. Quando é que se tornou homem? Quando foi capaz de se enfrentar a ele próprio. Não é quando foi capaz de fazer a vontade de Deus prontos porque tem que ser. Não é. Não é eu agora vou louvar a Deus, vou servir a Deus porque tem que ser, estou a sentir que Deus me chama. Não. Deus não chama ninguém sem preparar primeiro. Deus vai preparar cada um de nós. E se Deus tem um propósito para ti, então olha, Ele vai te preparar. E uma das formas que Ele te prepara é que tu precisas de amadurecer, tão simples como isto. Precisas amadurecer diante de Deus. E já chega de ser menino e menina. Para nós somos dignos de piedade
não é? Às vezes nós queremos que tenham misericórdia de nós, como seres humanos, ok? Estamos a falar como seres humanos. Queremos que tenham misericórdia de nós, que tenham pena de nós. Ok, já chega, há coisas que dói. Há coisas que dói falarmos, não é? Há erros que se calhar que se nós abrirmos o nosso coração, dói. Queremos que tenham um bocado de pena, um bocado de misericórdia, ok? Mas também temos paixões arrebatadoras. Temos paixões que não dá para controlar. Vocês já quiseram estar tanto com uma pessoa que estar sozinha não era a mesma coisa? Que o mundo fica preto e branco sem essa pessoa do vosso lado? Vocês já amaram tanto alguém a esse ponto? Que parece que a comida só tem sabor quando vocês estão com essa pessoa? Que parece que o mundo fica completamente diferente quando essa pessoa está por perto. Já amaram alguém assim? É possível. Nós somos possíveis como seres humanos de amar desse jeito. E Jesus nos amou mais ainda do que isso. Então Ele merece a nossa paixão, Ele merece o nosso amor. Nós achamos que somos fracos, e somos. Somos fracos, somos cobardes, mas temos sonhos tão grandes. Eu não sei, se calhar fazer uma conta de uma fração com raiz quadrada, com não sei o quê, mas às vezes posso até pensar que gostava de gerir uma empresa. Como é que eu vou gerir uma empresa se eu não perceber de contabilidade? Se não percebo de contabilidade, preciso aprender. Se preciso de aprender, preciso saber a raiz quadrada, ou não? Eu não sei a raiz quadrada, sou fraco, sou cobarde, não vou lá aprender, não me confronto, não admito que não sei, mas quero gerir uma empresa. Tenho um sonho grande para carambas, não? Já chega de ser meninos. Temos uma vida transitória, estamos aqui por um pequeno espaço de tempo, mas temos a eternidade escrita no coração. Jesus escreveu a eternidade no coração de cada um de nós. Por isso é que nós temos este sonho de que vamos viver para sempre. E acho que toda a gente sabe isso, não é? Então, a glória de Deus, a glória de Cristo, brilha porque é um conjunto. É um conjunto de coisas. Não é só leão, não é só cordeiro, ok? É um leão como cordeiro e mais. É um cordeiro como leão também. Às vezes vocês vão ver Jesus sendo leão como cordeiro, sedando, como foi lá na cruz. Um leão sendo como cordeiro lá na cruz. E outras vezes vocês vão ver Jesus sendo um cordeiro como leão, como ele correu toda a gente com varas lá no templo. Sendo um cordeiro, mas como leão. Haja ordem, haja amor. Vocês sabem porque é que Jesus fez isso e correu com todos? Porque aquilo não era só porque estavam a fazer comércio no templo, não era só, isso era muito mais profundo do que isso. O espaço que eles estavam a ocupar era o espaço dos gentios, era o espaço das pessoas que caminhavam milhares de quilómetros para poder estar na presença de Deus dentro do templo. E os judeus, aqueles que estavam dentro, começaram a ocupar o espaço. Começaram a ocupar o espaço dessas pessoas. E Jesus, sendo um cordeiro como leão, disse, não, chega. Deus não é assim. Deus tem espaço para todos. Há espaço para os gentios, há espaço para os de fora na presença de Deus, na minha presença. Ele falou até com samaritanos, com o povo odiado pelos judeus. Eu já falei aqui até do bom samaritano. Vocês não são o bom samaritano, eu não sou o bom samaritano, nós somos aquele que está no chão. Todo caído, todo ferido com as pisadelas da vida. Nós somos aquele que está a sangrar na parábola do bom samaritano. Nós somos aquele que está no chão. Paremos de ser falsos connosco próprios. Nós às vezes temos momentos que parece que somos os melhores do mundo, somos perfeitos, puxa, não nos encaramos como é a realidade, como somos de verdade. O samaritano, o bom samaritano da história foi Jesus Cristo. A ajuda não veio da religião, a ajuda não veio de mais lado nenhum. Passou a religião, passou o legalismo, também não veio do legalismo, veio do samaritano. Sabem porquê que veio do samaritano a justiça de Deus, a ajuda de Deus? Porque era de onde menos esperávamos. A ajuda veio do céu. De onde menos tu esperavas foi de onde veio a ajuda que tu precisas para a tua vida. E então em Jesus nós encontramos isto. Estas características todas, elas encaixam perfeitamente com as nossas necessidades, com as nossas dificuldades, com os nossos erros. As características que encontramos em Jesus são exatamente tudo aquilo que nós precisamos para ser homens e mulheres
de verdade, segundo a vontade de Deus. Por isso é que eu estou a falar de todas estas características de Jesus. Por isso é que eu estou a dizer que Jesus é muito mais que um leão, é muito mais que um cordeiro, todas estas coisas. Porque todas estas características encaixam perfeitamente com as necessidades, os erros, as dificuldades, as fraquezas que cada um de nós tem. Elas encaixam perfeitamente. Apocalipse 14 para terminar, e agora sim mesmo para terminar. Apocalipse 14, 9. Apocalipse 14, 9. Okay? E antes eu vou só ler um versículo que é Isaías 53, 7. Não precisam procurar. Isaías 53, 7 diz: Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Como a ovelha muda, Jesus foi ao matador. Como o cordeiro muda. Ok? Amém. Agora, Apocalipse 14, 9 diz assim a palavra do Senhor. Apocalipse 14, 9. E ele ouvira Paulo falar, quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse-lhe em voz alta: levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a curar. Desculpem, eu estou a ler Atos. Desculpem, erro meu. Começa por A, mas não é a mesma coisa. Apocalipse 14. Apocalipse 14, 9 diz: um terceiro anjo os seguiu. Ok? Já estamos todos cá. Apocalipse 14, 9 diz: um terceiro anjo os seguiu, dizendo em voz alta: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. E a fumaça do tormento de tais pessoas sobe para todo o sempre, para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca e o seu nome. Não há descanso, dia e noite. Aqui está a perseverança dos santos, que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Okay? Tem aqui a palavra do Senhor. Neste tempo, o Cordeiro vai deixar de ser mudo. Neste tempo, o Cordeiro vai falar. Neste tempo que está para chegar, e está breve, porque a sua vinda está breve também. Neste tempo, o Cordeiro vai falar. E prestem muita atenção a isto, por favor. Para todos os que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca no seu nome, não há descanso, dia e noite. Sempre que tu és cobarde e não enfrentas os teus medos, não amadureces diante de Deus e não cumpres o teu propósito diante de Deus nesta terra, são menos vidas que conhecem Jesus. São vidas que somente tu poderias ter tocado e que nunca jamais vão chegar a conhecer Jesus se tu não tiveres a coragem de enfrentar os teus erros e os teus medos. E essas vidas, elas vão estar aqui, neste lar. Elas vão estar aqui, sem descanso, dia e noite. Então hoje eu quero te dizer, eu sei que tu és pessoa para não querer ferir ninguém. Hoje eu quero te dizer, para de ser menino, para de ser menina. Começa a saber e a conhecer o que é ser homem de Deus verdadeiramente. O que é ser mulher de Deus verdadeiramente. E cumpre o teu propósito diante de Deus. Para que quantas menos pessoas sofrerem, melhor. Porque essa é a vontade do Pai. O Pai não quer que ninguém se perca. O Pai não quer que nenhum dos seus filhos seja encontrado aqui. Mas é o que vai acontecer. Porque Deus é justo. É misericordioso. Mas a misericórdia é hoje.
A misericórdia é neste tempo, a misericórdia é hoje. Então, se tu não cresces hoje, o amanhã pode ser tarde demais. Se tu não amadureces hoje, se tu não tens coragem hoje, então o amanhã, desculpa dizer, mas pode ser tarde demais, porque o amanhã é este. O amanhã é um tormento eterno para todas aquelas vidas que tu não foste capaz de tocar, porque foste cobarde. Fomos cobardes e não enfrentamos os nossos medos nem os nossos erros. Que isso não aconteça com nenhum de nós, nem neste local. Que todos possam crescer diante de Deus, assumir o compromisso e o seu propósito, encontrar o verdadeiro propósito que Deus tem para nós. Amém. E assim tocar todas as vidas necessárias. Amém. Não é salvar todas as vidas, porque isso é a obra do Espírito. Amém. Não sou eu que salvo, é o Espírito que salva. Amém. Não sou eu que ensino, é o Espírito que ensina. Amém. Não sou eu que convenço, é o Espírito que convence. Amém. Não sou eu que consolo, é o Espírito que consola. Uma coisa é o meu trabalho, uma coisa é aquilo que eu dou como louvor, como gratidão, como alegrar o coração do Pai. Outra coisa é a obra do Espírito. Eu não sou o Espírito Santo, eu não sou Deus, mas eu quero cumprir o meu propósito, porque eu sou filho amado e cada um de nós é filho amado e precisamos compreender a dimensão do amor de Deus, porque quanto mais nós compreendermos, mais nós vamos ser capazes de amar de volta. A dimensão com que amamos a Deus é proporcional ao conhecimento que nós temos do amor dele por nós. Quanto mais conhecemos o amor dele, mais nós somos capazes de amar de volta. Amém. Sempre foi Amém. assim, sempre será assim. Para de ser cobarde, porque Deus não tem medo das coisas que nós temos. E estou a falar por experiência própria. Das coisas que nós temos medo, Deus não tem. Deus está lá e vai estar todo o caminho, todo o processo. E sabem o que é que Ele fez? Ele foi lá à cruz, pagou o preço e disse: valeu a pena. Valeu a pena, porque agora eu vou passar a eternidade com cada uma destas pessoas. Cada uma. Eu vou passar a eternidade, valeu a pena. Então faz isso por Jesus, apaixona-te por Jesus. Certifica-te que és apaixonado por Jesus. Porque quanto mais apaixonado por Jesus, menos erros tu vais cometer, menos burrices tu vais fazer. Já chega. Vamos amadurecer diante de Deus. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, sabemos que tu vais tomar o teu lugar um dia. Tu entraste como ovelha muda, Senhor. Tu saíste como ovelha muda de Jerusalém, Senhor. Mas isso não será assim para sempre. Podes estar por agora, Senhor, mas chegará o dia em que te levantarás e como leão serás julgado a todas as vidas. Tu irás cobrar todas as nossas decisões, tu irás cobrar todos os nossos julgamentos, Senhor. Chegará o dia, Senhor, em que vidas que se calhar até nós amamos irão estar em perpétuo sofrimento, Senhor, dia e noite, sem descanso, dia e noite, sem descanso. Toda uma eternidade, se calhar pessoas que nós amamos, porque nós fomos cobardes e não tivemos coragem de amadurecer diante de Ti, Senhor. Perdoa-nos, por favor, que a começar em mim, perdoa-nos sempre que não tivemos coragem de nos enfrentar. Perdoa-nos sempre que não tivemos coragem de confrontar os nossos erros, Senhor. E se aqui alguém está que já o fez, glória a Deus, e que continua fazendo o sempre todos os dias da sua vida, Senhor. Mas ensina àqueles que ainda não sabem, Pai, te peço. Que o Teu Espírito ensina, essa é a função do Teu Espírito. Que o Teu Espírito nos ensine a ser homens de verdade, a ser mulheres de verdade. Porque este homem, Senhor, este mundo e esta nação, Senhor, e todo o mundo precisa de homens de verdade, precisa de mulheres de verdade, Senhor. Não precisa de corações feridos, ferindo outros, Senhor. Isso já chega, Pai. Já chega de guerra, já chega de frieza, Senhor. Já chega de hipocrisia até diante de Ti, Senhor. Perdoa-nos, por favor. Nós não temos nada mais para Te oferecer a não ser fraqueza e erros, Senhor. Os nossos erros, Senhor. As nossas fraquezas, Senhor. O lixo que nós somos. Assim como Paulo, no final da sua carreira, dizendo: eu sou o maior de todos os pecadores. Dá-nos a consciência real de quem nós somos, Senhor. Nós somos lixo, nós não valemos nada, mas ainda assim Tu foste à cruz morrer por cada um de nós, Senhor Jesus. Levanta nesta igreja, Senhor, e neste mundo, Senhor, homens e mulheres verdadeiramente apaixonados por Ti, Senhor. Capazes
de falar do teu amor a pedófilos, capazes de falar do teu amor a criminosos, Senhor, capazes de falar do teu amor a pessoas que são impossíveis de amar para todo o resto do mundo, Senhor, mas ensina-nos a amar do jeito que Tu nos amas a nós. Mostra-nos, Senhor, revela a cada um de nós, Senhor, eu te peço nesta hora. Sabemos que há coisas que nós não podemos aprender por nós, há coisas que precisamos que Tu reveles, Senhor. Então abre os nossos olhos, tira as camas, Senhor, das nossas vidas, Senhor, e revela as nossas vidas, mostra o que está errado ainda, Senhor. Mostra, nós não temos mais medo porque Tu não tens medo também, Senhor. Tu és o Deus do impossível, Tu não és o Deus das coisas difíceis, Tu não és o Deus das coisas médias, Tu és o Deus do impossível. Faz o impossível na nossa vida, Senhor. Torna-nos homens, Senhor, diante de Ti, Senhor, e ajuda-nos a fazer cada vez mais, Senhor, a contagiar cada vez mais pessoas que sejam apaixonadas por Ti do jeito que Tu nos amaste, Senhor. Revela-nos a dimensão do Teu verdadeiro amor, Senhor, porque este tempo de graça, Senhor, chegará ao fim um dia, Senhor. E breve está a Tua vinda, Senhor. E embora nós alquinhamos o céu, porque nós já estamos salvos, Senhor. E obrigado por essa dádiva. Obrigado pela Tua salvação. Obrigado pela certeza da salvação, Senhor. Mas nós sabemos que Tu queres muito mais fazer com cada um de nós. Tu queres tocar tantas outras vidas através de nós, Senhor. Senhor, levanta homens e mulheres, já chega de meninos e meninas. Que hoje, assim, sinceramente, do fundo do nosso coração, cada um de nós possa dizer: eu cansei de ser menino diante de Deus. Eu cansei de ser menina diante de Deus. Eu estou aqui para assumir as consequências dos meus erros e vou lutar com Deus para fazer as coisas da forma certa. Vou agradar o coração do Pai, custo o que custar, doa o que doer, porque Jesus enfrentou a cruz, doesse o que doesse, sofresse o que sofresse. Jesus enfrentou a cruz por amor a mim. Senhor, e por favor, perdoa todas as pessoas que nos magoaram, e principalmente perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos quando magoamos e ferimos pessoas, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, e ajuda, Senhor, essas vidas que nós magoamos a superarem. Ajuda-as, Senhor, a que essa ferida seja por Ti curada, Senhor. Perdoa-nos por ferirmos tantas coisas, por não termos tido coragem de enfrentar os nossos erros antes, Senhor. Ainda hoje nós temos erros que não fomos capazes de enfrentar, que não somos capazes, que temos medo de reconhecer, de enfrentar, Senhor. Ainda hoje somos meninos diante de Ti, Senhor, e temos continuado a ferir e vamos continuar a ferir outras pessoas enquanto isso não mudar na nossa vida, Senhor. Então, por favor, perdoa-nos, mas dá-nos a coragem de mudar, Senhor. E eu não quero ferir mais ninguém. E eu te peço, Senhor, que esse seja o mesmo sentimento em cada um dos corações dos meus irmãos, Senhor. Que esse seja o mesmo sentimento nos corações de cada um de nós, Senhor. Nós não queremos ferir. Que essa voz seja unânime diante de Ti hoje, Pai. Nós não queremos ferir mais ninguém e muito menos te ferir a Ti, porque Tu não mereces, Senhor Jesus. Ajuda-nos a amadurecer, mostra-nos como precisamos de amadurecer, e quem não sabe como, que procure quem já amadureceu para os ajudar, Senhor. Arranje meios, Senhor. Se alguém não sabe como amadurecer, mas vê alguém mais maduro em alguma área, então busque conselho, Senhor. Busque atitude, mude perspectivas, Senhor. Ó Deus, mas eu tenho certeza absoluta e espero que esteja assim, seja com cada um de nós também, Senhor. Tu és o Deus que transforma cinzas em beleza. Tu és o único que tem poder para transformar cinzas em algo bonito, Senhor. Então faz, Senhor. Pega nas nossas cinzas, porque não há mais nada que eu te possa dar. Não há mais nada que nós te possamos dar, Senhor. E vem-te glorificar na nossa vida. Que Jesus seja visível por tudo aquilo que nós nos tornamos, Senhor. Por tudo aquilo que tens transformado na nossa vida, Senhor. Mas impede cada um de nós de ferir mais vidas daqui para a frente, Senhor.
Ajuda-nos a mudar de verdade. Muda comportamentos, muda corações, Senhor. Dá-nos um coração segundo o Teu. Dá-nos uma mente segundo a mente de Cristo, Senhor. Tu dizes na Tua palavra, Senhor, que tudo quanto pedirmos, Senhor, assim Tu nos darás. Mas não é porque nós abusamos da Tua graça, é porque nós pedimos segundo a Tua vontade. E a Tua vontade é que cada um de nós seja achado à semelhança e à imagem de Cristo Jesus. Então torna-nos à imagem e à semelhança de Cristo Jesus. Eu te peço, Senhor, levanta homens neste lugar, Senhor, homens verdadeiros diante de Ti, Senhor, incapazes de magoar mulheres, Senhor, incapazes de ferir mulheres, incapazes de se aproveitarem de outros, Senhor, que desaprendam tudo aquilo que aprenderam no mundo, Senhor, e aprendam a ser homens de verdade diante de Ti. Eu peço-te em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Teu sangue, Senhor, esse preço, esse alto preço que foi jorrado na nossa vida, Senhor, ensina-nos a ser homens de verdade, Senhor. Ensina-nos a nunca mais maltratar, nunca mais nos aproveitar, nunca mais ferir ninguém, Senhor. E assim eu também peço, Senhor, com sinceridade para cada mulher, Senhor. Ensina-as a ser mulheres de verdade, Senhor. Mulheres formosas aos Teus olhos, Senhor. Mulheres sensíveis ao Teu Espírito. Mulheres, ó Deus, verdadeiras diante de Ti. Incapazes de magoar outros homens também e outras mulheres, Senhor. Ó Deus, muda a nossa vida, transforma-nos. Ó Deus, assim como Paulo, Senhor, pôde amadurecer, conhecendo a dimensão do Teu amor. Dá-nos esse privilégio, Senhor. Acaba com o medo, rasga o medo da nossa vida, Senhor. Rasga a cobardia da nossa vida, Senhor. Eu te peço que a Tua glória nos invada, Senhor. Que o Teu Espírito invada cada coração aqui, Senhor. E torne-nos homens e mulheres de Deus diante de Ti, capazes de agradar o coração do Pai, daquele que tudo fez, daquele que tudo deu, daquele que suportou todas as coisas, por amor a cada um de nós, sabendo o quão podre nós íamos ser, sabendo o quão lixo nós íamos ser, Senhor, e ainda assim, bem antes, Tu já estavas lá pagando o preço, por amor a cada um de nós, Senhor. Ajuda-nos a reconhecer e a conhecer quem Tu és de verdade. A natureza do Teu amor é isso que nós Te pedimos, revela-nos. Te peço, em nome de Jesus, Senhor, e que a partir de hoje, Senhor, cada vida aqui, Senhor, cada pessoa, Senhor, que, ó Pai, que seja tocada pelas nossas vidas, possa Te conhecer de verdade, sem erros, Senhor, sem mágoas, sem carne alguma, mas com a força do Teu Espírito, que a Tua glória seja manifestada, invada-nos, Senhor, de forma única. Tu dizes na Tua palavra, Senhor, que quando dois ou mais estão reunidos, Tu estás no nosso meio, mas não usamos isto como clichê, não usamos isto, Senhor, como ditado popular, Senhor. Nós usamos porque a Tua palavra assim o comprova, Senhor, que é na comunhão dos santos, Senhor, que Cristo se torna notado de uma forma única, de uma forma especial, Senhor. Então, Senhor, não somente nos ensinas a ser homens e mulheres de Deus, mas ensina-nos a ser homens e mulheres de Deus que saibam viver em igreja, que saibam viver em comunhão, que saibam viver em unidade, Senhor, nos ajudando mutuamente, sendo sinceros mutuamente uns com os outros, Senhor. E se algum irmão ficou ofendido, Senhor, que perdoa-me, Senhor, mas que o Teu Espírito esteja fazendo a sua função, Senhor. Confronta os nossos corações, Senhor. Chega de menino diante de Ti, Senhor. Chega de ferir pessoas que não merecem, Senhor. Tu conheces os nossos corações e sabes que não queremos ferir pessoas que amamos. Nós não queremos ferir ninguém, Senhor. Tu conheces o coração aqui. Tu sabes a razão pela qual chamaste, pela qual resgataste cada um de nós. Tu sabes a razão de nos teres neste lugar, Senhor. Tu sabes o propósito que tens para cada um de nós, ainda que nós não saibamos ainda, Pai, ainda que haja pessoas aqui que não conheçam esse propósito, mas faz-nos conhecer esse propósito. Nós não queremos mais magoar ninguém, Senhor. Eu oro para que ninguém ignore, Senhor, o Teu Espírito quando os confrontar. E eu oro para que ninguém mais feche os seus ouvidos. E eu oro, Pai, Te pedindo que, pelo nome de Jesus, Senhor, por amor a Ti, eles sejam capazes, Senhor, de não virar mais costas por medo de enfrentar os seus erros, Senhor. Mas que o Teu Espírito, Senhor, o confirme nos seus corações e nas suas mentes a Tua promessa. E, Senhor,
perdão por cobrar uma promessa tua, mas assim tu dizes na tua palavra que não és homem para mentir e podemos cobrar de ti, porque tu certamente farás todas as coisas que prometeste, e a tua promessa é que estarás connosco todos os dias da nossa vida, bons ou maus, Senhor, para bem, para pior, Senhor, passando fome ou não, tendo casa ou não, Senhor, tendo amor ou não na nossa vida, sendo amados ou não por outra pessoa, Senhor. A tua promessa é que estarás connosco todos os dias da nossa vida, e que isso, Senhor, seja razão suficiente para cada um de nós olhar no espelho e se enfrentar, deixar o teu Espírito, deixar a tua palavra nos confrontar, Senhor, e fazer de nós homens melhores e mulheres melhores. Eu te peço pelo teu sangue, Senhor, esse que jorrou e nos justificou, esse que é a razão pela qual nós hoje podemos falar contigo, esse que é a razão pela qual hoje fomos reconciliados com o Pai, Senhor. Esta que é a razão de hoje nós podermos ser melhor e não ter medo mais, Senhor. Não precisamos mais ter medo de nada, não precisamos mais ser cobardes com nada, porque hoje nós temos acesso ao Pai, a este Pai que tanto nos ama, Senhor. É nesse nome que eu hoje estou pedindo, Senhor, o nome deste que de herdeiro se tornou co-herdeiro, de primogênito, de unigênito se tornou primogênito, Senhor. E este que, tendo acesso a toda a sua herança, a toda a tua herança, Senhor, se fez homem, foi à cruz morrer em nosso lugar e hoje divide a graça. Aquilo que de mal nós merecíamos, tu passaste, Jesus, e aquilo que de bom tu merecias, tu tens entregue todos os dias às nossas vidas. A graça de Deus só tu merecias e tu nos tens dado todos os dias, Senhor. Somente tu merecias aquilo que nós temos recebido. Paz de espírito, Senhor. É paz que nos inunda, Senhor. Ó Deus, então, por favor, eu te peço, Senhor, que o teu Espírito esteja confrontando, Senhor, e que aqui ninguém se mais feche os seus ouvidos, que aqui ninguém mais, Senhor, vire costas ao que tu estás a tentar confrontar na nossa vida, Senhor, porque eu sei o que isso custa, Senhor. Eu já virei costas muitas vezes quando tu tentaste falar algo, Senhor, e mais tarde acabei magoando outras pessoas. Então, Senhor, acaba com este ciclo vicioso que o mundo está habituado, Senhor, e usa-nos como homens e mulheres diante de Deus, verdadeiros homens e mulheres diante de Deus, e prova a este mundo que tu és Deus através da vida de cada um de nós. E eu te peço, Senhor, que a tua graça e a tua glória sejam connosco todos os dias da nossa vida, no nome santo, santo, santo e bendito deste que partilha a herança connosco, deste que pagou o preço no nosso lugar, o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.